Bem, pessoal, tudo bem? Prosseguindo essas apresentações sobre o livro Hitler e os Alemães, do Eric Voegelin, vamos falar um pouco sobre a descida ao abismo eclesiástico. Então vejam, durante as suas palestras ali na década de 60 na Universidade de Munique, o Voegelin estava mostrando que a ascensão do Hitler ao poder ela foi precedida e acompanhada da própria sociedade alemã. Daí o título Hitler e os Alemães. Então, os alemães e as suas instituições aceitaram, desde o início, ser liderado por uma pessoa que era inadequada como Hitler. E nessa parte, o Voegelin faz uma análise minuciosa sobre o papel das igrejas nesses acontecimentos. Tá? Então, ele vai começar a se referir sobre o problema que ele chama de falta de articulação, que é a forma como a sociedade se articula a ponto de ser governada por um representante. Então a primeira noção importante é que o povo alemão era um povo de igreja. Igreja entendido como igreja evangélica e católica. Pouquíssimos alemães se declaravam ateus, menos de 1% da população. Então a população era um povo de igreja. Então, dentro daquela dicotomia do humanismo, do conflito da igreja com o Estado, na verdade era o mesmo povo. Né? Quem formava o Estado, quem formava a igreja, era o mesmo povo. Então, é difícil você raciocinar com esses polos. E uma nação, uma sociedade, ela entra em desordem espiritual quando as suas lideranças e seus representantes também estão em desordem. Então, isso vai se refletir também nessas igrejas. Porque se essas igrejas estivessem sãs, elas poderiam ainda orientar a população a como reagir a um fenômeno como Hitler. E ao contrário, na maior parte, elas também aderiram, digamos assim, de forma entusiasmada. Né? Então nós estamos falando aqui de um declínio intelectual e espiritual da população e dessas igrejas. A igreja, de um modo geral, a grande crítica do Voegelin é que elas foram incapazes de defender a dignidade humana. E não é só por não ter conseguido, é por nem ter tentado. Então, quando começaram aqueles massacres aos judeus ou aquelas perseguições aos judeus, as igrejas ficaram quietas como se não tivesse nada a ver com isso. Como se aquelas pessoas não fossem humanas e essas igrejas não fossem, as igrejas cristãs não fossem universais. Então, ao mesmo tempo que tinha esse declínio espiritual, o Voegelin mostrava que havia um isolamento da filosofia. Porque um resgate da filosofia clássica, na tradição aristotélica, já seria suficiente para afirmar a dignidade humana, independente de religião, ou até ainda existia nessa época um conceito de raça. Essas igrejas, em geral, elas defenderam seus interesses específicos. E durante um período de ascensão, elas tiveram esses interesses sendo atendidos pelo staff nacional socialista. E só começaram a reagir quando esses interesses começaram a ser contrariados, que foi justamente quando Hitler já estava forte o suficiente para poder até desprezar essas igrejas. Então reagiram tarde demais. Um exemplo disso, ele cita a Conferência de Fulda, em que um bispo chegou a afirmar, vai tratar um pouquinho melhor disso à frente, o trecho de Romanos 13, em que deve-se obedecer às autoridades legais, né, dessas autoridades como representantes de Deus. Então isso é o que um bispo estava dizendo à sua população quando Hitler começou a ganhar força dentro da Alemanha, já depois de tomar o poder. Então, obedecer às autoridades legais. Isso, para o Voegelin, era um escândalo. Tá? Um exemplo disso, aqui o Voegelin começa a sua análise pela Igreja Evangélica, não porque fosse mais ou menos importante que a Igreja Católica, mas porque a Igreja Evangélica ela tem uma interpretação teológica livre. Então, o Voegelin encontrou mais materiais que mostraram as posições da Igreja Evangélica. A Igreja Católica, de certa forma, ainda é presa à orientação central de Roma, né, que está fora da Alemanha. Então é mais difícil encontrar textos. Mas um exemplo que ele cita foi
por exemplo, a chamada Confissão Germânica de 33, desse senhor aí chamado Ernst Bergman, que é muito interessante, porque ela resume isso. Então diz o Bergman nessa confissão: creio no Deus da religião alemã, o qual se manifesta na natureza, no alto espírito do homem e no poder do meu povo. Então veja, já não é um Deus universal, é um Deus da população alemã. E no Salvador Cristo, mas esse Cristo com K, para ficar mais germânico. E no Salvador Cristo, que luta pela nobreza da alma humana. E na Alemanha, a terra onde uma nova humanidade está sendo forjada. Então veja que já está carregado de uma linguagem ideológica, né? E existem vários textos que vão nesse sentido, né? De um Deus alemão lutando pela formação de uma nova humanidade, que logicamente era a raça ariana. Podemos falar também sobre as opiniões teológicas sobre as leis raciais que haviam nessa época. Então, quando os nazistas começaram a estabelecer leis raciais, os alemães, né, as próprias igrejas recorreram às universidades, aos teólogos das universidades. E basicamente eles disseram, esses teólogos, pastores principalmente, que a igreja era uma parte do Estado, então ela formava o Estado, os pastores eram como se fossem funcionários do Reich. Então, digamos assim, tinha que aderir e apoiar esse esforço, né, de promover essa purificação do povo. Então a linguagem ideológica vai ficando carregada, vai aparecendo termos como igrejidade, judicidade, né? E utilizando, o que é pior, as escrituras para poder dar respaldo a tudo isso. Então esse antissemitismo, né, como o bispo de Worms colocou aí, que era um direito do Estado combater a judicidade. E o fiel estava nesse contexto. E quando a resistência veio, e acabou vindo, já era tarde demais, né? Aí vem um dos personagens dessa época, o pastor Niemöller, que dizia que, né, quando levaram o vizinho dele, ele não reclamou. Quando levaram do outro lado, ele também não reclamou. Quando vieram levar ele, ele foi reclamar e não tinha mais vizinhos. Então é por aí. Então era um problema de guiamento espiritual. E que ainda persistia depois da época do nazismo. O Voegelin comenta um episódio que tinha acontecido em 1959, em que uma sinagoga tinha amanhecido pichada por suásticas, né? E na época foi interpretado que as leis antinazistas já estavam fortes demais, e já estavam levando a volta do nazismo no meio da população. Num sínodo da igreja evangélica, um importante professor e teólogo da época propôs uma moção que declararia que qualquer agressão aos judeus seria considerada também uma agressão às igrejas evangélicas. O placar dessa votação ficou 47-47. Ou seja, 15 anos depois do nazismo, ainda metade, né, desses dirigentes, digamos assim, dessas igrejas evangélicas ainda achavam que o judeu não era pelo menos na mesma classe que eles. E chegamos finalmente ao grande problema que o Voegelin mostrava, que era a interpretação de Romanos 13, que era o trecho sempre citado, né, para defender obedecer às autoridades, que parte de uma interpretação de Lutero, mas que também é assumida pela Igreja Católica, né, que todos devem sujeitar-se à autoridade dentro do Estado. E o Voegelin lembra que é muito citada a primeira parte desse capítulo, os versículos 1 ao 7, que diz que começa dizendo que toda alma tem de submeter-se às autoridades mais elevadas, pois não há autoridade exceto aquela sob ou por meio de Deus. Ou seja, se existe essa autoridade é porque ela foi instituída por Deus. E esquecem de ver mais adiante. E esquecem também de ver que essa carta de Paulo é dirigida aos romanos, que vivem dentro de um conceito de filosofia estoica da política. E o que dizia o estoicismo?
que havia uma ordem entre o cosmos, sociedade e a pessoa. Então, havia uma lei moral pressuposta no cosmos que a sociedade refletia e que a pessoa era obrigada a cumprir. Então, obedecer às autoridades é porque essas autoridades obedeciam e estavam ali para fazer cumprir as leis do cosmos. Então, tinha essa ordem moral pressuposta. Então, não era para obedecer uma autoridade se ela estivesse cometendo atrocidades. Um pouco mais à frente, nesse mesmo capítulo do Romanos 13, já no versículo 8, que pouca gente cita, diz o seguinte: não devas nada a ninguém, exceto amor ao próximo, pois quem quer que ama seu próximo cumpriu a lei. Então, quando você dá o foco em obedecer à autoridade, e nesse mesmo capítulo ignora que o amor ao próximo é a principal parte de tudo isso, você tem um caminho para uma distorção e um mau emprego do texto que o Fögling considerava um escândalo. Então, em resumo, o povo alemão poderia ter reagido a uma liderança do Hitler se ele fosse assim convencido por essas lideranças religiosas, já que era um povo religioso. Mas essas próprias lideranças disseram justamente o contrário, disseram: obedeçam à autoridade.